Olá, bem-vindos à Solução Sarval. E nesse vídeo vamos analisar tudo sobre processos de pesquisa de uma maneira muito mais avançada. Então, nós pesquisadores temos o costume de entrar nas grandes bases de dados internacionais, criar as estratégias avançadas de busca, e aqui esse software analítico da produção científica nos traz a possibilidade de analisar em detalhes não somente tudo que já existe de publicação em termos de estado da arte da pesquisa, porque aqui a gente pode trabalhar com os anos mais próximos à nossa realidade, mas também podemos pensar no que há de mais relevante, de maior impacto, em toda e qualquer parte, em nível institucional, país, etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a busca. Podemos começar uma busca avançada de processos de pesquisa. Então, se eu quero construir uma nova pesquisa, eu posso buscar aqui como os meus pares estão trabalhando, onde eles estão publicando, com quem eles estão colaborando, e aqui na busca por lista de entidades, eu posso vir aqui no quinto ícone, que a gente chama de tópicos, clusters e grupos, e fazer uma busca por uma palavra-chave que mais represente o tema que eu estou buscando. Então, eu posso buscar por uma palavra-chave ou uma combinação de palavras-chaves. A gente tem uma busca avançada aqui que vocês podem explorar também. Eu vou usar como exemplo gestão do conhecimento. E vejam que o Saival nos trouxe 475 resultados, e aí vocês podem explorar aqui nessa lista qual deles mais se aproxima do que você está buscando dentro do seu processo de pesquisa. Então vejam, aqui a gente tem uma linha de pesquisa, knowledge sharing, que é compartilhamento do conhecimento. Então, se isso é interessante para mim, eu vou clicar nesse tema. E vejam que eu tenho aqui, nos últimos 2021 a 2024, 150 documentos publicados. Eu posso explorar aqui nessa lado esquerdo da tela quais são os autores que estão trabalhando nesses documentos, de quais são as instituições. Aqui a gente tem os top 500, eu posso filtrar por um continente específico ou visualizar todo o mundo. Então, eu não vou selecionar nenhum país aqui. A gente tem os top 500 autores classificados por quantidade de documento. Então, nesse conjunto, aqui a gente tem o primeiro autor com 4 documentos publicados, trabalhando com knowledge sharing. Então, sabemos que é uma pessoa que está, nos últimos 4 anos, publicando 4 documentos. Então, eu sei que eu posso identificar aqui esses 4 documentos. Tudo que está em azul é clicável. Então, eu tenho acesso a esses documentos. Eu posso saber se são úteis para os meus futuros trabalhos. Eu tenho um link para visualizá-los diretamente na base de dados Scopus. Eu posso identificar tudo sobre esses trabalhos aqui do lado esquerdo da tela, onde eles estão sendo publicados. Aqui são trabalhos de conferência, os idiomas, as áreas de onde vêm esses trabalhos. Então vejam que gestão do conhecimento é uma área interdisciplinar. Então aqui a gente tem, poderia filtrar por área e limitar a minha busca. Então tudo é moldável, personalizável aqui quando a gente fala de buscas mais avançadas. Se eu clicar em instituições, eu consigo saber de onde esses trabalhos estão vindo, em quais instituições no mundo estão trabalhando dentro de compartilhamento do conhecimento, knowledge sharing. Eu posso também visualizar as revistas e buscar os documentos diretamente dentro de uma revista específica. Então, aqui eu tenho faço a busca direto por revistas. O mais interessante desse software para buscas avançadas, para pensar na pesquisa de maneira mais avançada, é que não é necessário criar uma estratégia que a gente chama de search query, uma estratégia de busca avançada, como nós criamos nas grandes bases de dados internacionais. Aqui você já tem tudo com alguns cliques fazendo uma busca por uma única palavra-chave, o Saival já te dá um mapeamento mundial
Você vai buscando aqui do lado esquerdo da tela por instituições, por países. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma revisão sistemática da literatura dentro de um país específico sobre compartilhamento de conhecimento. Então, eu vou aqui saber se na minha região, América Latina, quais são os países que estão trabalhando dentro desse período, especificamente com o compartilhamento de conhecimento. Então, aqui a gente tem os trabalhos já dentro de uma região específica. Seria mais interessante eu pensar em uma palavra um pouco mais global, que aqui a gente tem, por exemplo, gestão do conhecimento. Ela é um pouco, é um cluster, né? Um cluster de temas. Eu explico essa diferença em um outro vídeo compartilhado com todos vocês. Então, aqui vocês conseguem identificar um pouco mais de quantidade de trabalhos, porque a gente tem um tópico que é um pouco mais amplo, que é a gestão do conhecimento. Ele não é tão específico quanto o compartilhamento de conhecimento. Então, vejam, aqui no Chile eu tenho 33 documentos publicados dentro dessa linha de pesquisa. Eu posso conhecer tudo sobre esses documentos, limitar por acesso aberto e começar a criar um corpus de literatura que possa me apoiar nos meus futuros referenciais teóricos, lista de referências. Então, tudo eu posso começar a criar a partir daqui. Eu posso exportar esses dados aqui nessa seção Export Spreadsheet e aqui com tudo que é interessante para vocês, título, ano, DOI, tipo de publicação, se é open access ou não. Aqui muito mais detalhes, impacto, métricas desses trabalhos, ah, relacionamento com outros tópicos. Então tem muita coisa aqui para ser explorada que é possível baixar em modo XLS ou CSV. Então é muito interessante porque você consegue criar um corpus de literatura baseado em um país, baseado em um conjunto de autores ou instituições específicas, ou não necessariamente um conjunto específico, mas você pode conhecer tudo sobre esse tema e conhecer o conjunto total de documentos. Então, por exemplo, aqui em Publication Metrics. Eu sei a quantidade de documentos publicados dentro de gestão do conhecimento, que são mais de 11.800 documentos nesse período que estou analisando. Eu poderia modificar esse período de tempo, aqui é opcional. Então, você define o intervalo de tempo. Nós sempre trabalhamos aqui quando a gente fala de buscas mais avançadas para a criação de próximos passos do seu processo de publicação, a gente pensa no estado da arte, que é o período mais próximo à nossa realidade. Mas você pode personalizar o intervalo de tempo de acordo com a sua demanda. Eu vou usar 2020 a 2024. Clico em Apply. E aqui a gente já tem um pouco o número atualizado. Se eu clicar em visualizar a lista de publicações, aqui você tem um completo, todos esses 11 mil documentos, e você pode filtrar do lado esquerdo da tela por idioma, como eu havia dito, por se as publicações são open access ou não. E aqui você vai filtrando, então, por exemplo, eu quero somente 2024. Eu quero somente open access, somente de uma região ou um país específico. Eu quero somente um tipo de documento, eu quero somente artigos, não quero trabalhar com trabalho de conferência. Eu quero somente do idioma inglês, eu poderia selecionar qualquer outro idioma. Vamos selecionar aqui somente espanhol, português e espanhol e vou limitar. Vejam que agora nós temos os filtros em amarelo na parte superior da tela e chegamos daqueles 11 mil documentos em 24 publicações, que são artigos em português e espanhol, Open Access do ano de 2024. Então, isso é super interessante porque a gente chega em um corpus de documentos que vocês podem utilizar para os seus futuros trabalhos. E isso tanto para referencial teórico, lista de referências, para que vocês possam começar a criar aí uma base, né, que são os pilares das próximas
publicações. E aqui vocês conseguem identificar se esses documentos têm impacto, tudo isso é identificável. Esse é o vídeo, de hoje, espero que tenha sido útil. Estamos sempre disponíveis, nós, consultores da Elsevier, para qualquer consulta que vocês possam vir a ter relacionadas à solução Saival. Muito obrigada.